ver, estava nessa época, enfim. Então a gente tem uma história muito bonita com Itapecerica, né? E eu creio que Deus vai cumprir ainda muita coisa na nossa vida aqui na terra de Itapecerica, por isso que a gente está aqui. Acho que o Marcelo já falou algumas vezes, né? A gente saiu lá do Taboão e agora a gente está aqui com vocês. Bom, glória a Deus. É isso aí. Bom, sou Juliana, eu trabalho na área de recursos humanos aí faz uns 10 anos, então passando por empresas desde startup até empresas multinacionais, enfim, passando pelas premiações aí de melhores empresas para se trabalhar. Tive a oportunidade, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, até trazer palestras ali na USP, né? Sendo que eu tenho uma formação aí privada, não no ambiente público. Então Deus tem me usado muito nesse ambiente aí, no ambiente corporativo, ajudando pessoas no desenvolvimento de carreira, ajudando a liderança. E espero poder contribuir um pouquinho aí para vocês essa noite. É isso. Amém. Boa noite, meu nome é Jimmy, esposo da Ju. Sou professor de História, quer dizer, a minha formação é História. Dei aula por 10 anos e agora estou vivendo tempo integral no empreendedorismo. Tá? Então a gente... Tá dando para ouvir? Porque se ficar muito perto, meu nariz é grande. Então, mas é isso, a gente veio bater um papo aí, espero que vocês gostem, que Deus nos use aí para glorificar o nome dele. Amém. Eu não sabia, tá vendo? Então ele já não dá aula mais, né? Aqui, da época lá da garagem, você ainda era professor, né? Alguém aqui foi aluno do Jimmy, não? Pode ter aí, meu. Eu sou estagiário. Eu sou estagiário dele, né? Nossa. Como vai ser, Vitinho? Então, aí a gente tinha pensado da Ju falar um pouquinho, né? A respeito dessa experiência que ela teve. E aí a gente vai conversando ao longo do caminho. Eu não sei se o negócio da... Ó, a Amanda tá olhando de olho torto, tá vendo? Ó, já olhou. Olha lá, ela falou, eu avisei, tá vendo? Já falou de lá. Mas a respeito das perguntas também pra gente ter, né? A Amanda vai dar um jeito aí, né, Amanda? De como que a gente vai fazer pra pegar as perguntas, né? Obrigado. É isso aí. A Amanda que cuida dos eventos. Isso, exato. Tá vendo? Beleza? Mas aí pode ficar em liberdade, então vocês podem fazer um bate-papo, eles vão falar um pouco, né, da experiência deles, do que eles prepararam para trazer um pouco a respeito da palavra também. E aí eu acho que é um pouco desse bate-papo também, a gente vai conversando, pode ser que o pastor queira interromper, eu posso falar alguma coisa de tipo que eu já vivenciei também, posso? Então, aí a gente vai conversando, beleza? E se alguém quiser falar também, não sei, pode levantar a mão. Pode ser? Vitinho parece aqueles caras da MTV, né, mano? Tipo, Ele parece o Léo Madeira. Da hora, mano. Vocês não sabem, meu Deus, a situação aqui, gente. Então aí a gente tenta, né? Da hora. Mas posso, só para introduzir, então posso falar um testemunho, eu acho, né? A respeito de trabalho mesmo, né? De vida, assim, né? Muitas das vezes eu acho que a gente vive momentos no nosso trabalho e nas nossas atividades que não necessariamente vão ser situações para você pedir demissão ou nada, né? Mas eu creio que a gente possui alguns dons, né? E a gente, muitas das vezes, não vai estar naquele momento, em situações talvez, né? Não sei, você tem um chamado para ser jornalista, mas hoje você trabalha, sei lá, no telemarketing, né? Mas o pessoal fica zoando o telemarketing, né? Mas porque o telemarketing é uma porta de entrada que muitos jovens normalmente trabalham, né? Mas não com relação a preconceito à profissão, gente. E talvez você deve falar, poxa, é muito distante, né? E eu tenho um testemunho que eu gostaria de compartilhar, eu acho que para a gente começar, né, a respeito de dons, né, que a gente utiliza no trabalho, que eu amo muito louvor e música. Então, assim, talvez se na minha adolescência eu tivesse referências de pessoas que estivessem na arte, né, digamos assim, né, ou na parte musical mesmo, talvez eu seria uma profissão que eu arriscaria, eu acho. Então, mas eu gosto muito disso e hoje aquilo que eu faço está um pouco muito distante, né, daquilo que eu gosto. Então eu falo, poxa, poderia trabalhar o dia todo tocando guitarra, já pensou? Nossa, né? Ia ser para mim suave. Então você deve ter alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas eu acho que só para a gente começar um pouco dessa questão que eu fui ministrando a respeito de tipo, poxa, às vezes a gente tem coisas nas nossas mãos que a gente já pode exercer aquilo que é o nosso ministério, aquilo que é o nosso chamado. Porque o Senhor, Ele já derramou dons em nossas vidas, né?
E eu lembro que eu estava tocando um projeto recentemente do trabalho, e aí, para ser bem breve, o que eu faço, tá? Eu trabalho hoje numa empresa, Brastemp Consul, não sei se já viram, né, de marca, que faz refrigeradores, ar-condicionado, um monte de coisa eletrodoméstico, né? E aí eu toco um projeto lá que era para abrir um CD novo no local novo, e aí tinha que mudar um monte de processo de coisas que eles fazem no sistema, então a gente olhava no sistema, alterava as regras lá para estar de acordo nessa condição nova. E isso é um pouco distante, né? Você fala, poxa, gestão de pessoa ali, trabalho de pessoa, falando de sistema, né? Um negócio mais de computador, né? Discussão de regra, ensinando as pessoas um pouco mais. E essa questão da música estava muito distante, né? E eu estava um dia assim no chuveiro aqueles, né? E eu senti muito assim que eu poderia fazer uma questão de um assunto específico do meu trabalho, né? Tipo, de algo relacionado àquilo que eu amo, né? A música. Então eu tinha muito esse pensamento, né? De tipo, meu Deus, né? A música, não sei o quê. E aí eu acabei fazendo uma paródia, gente. Uma paródia de uma música do mundo aí, tá? A música não é bênção, mas a melodia que eu, não sei porquê, do processo, porque tinha um tipo de documento lá, pra ser bem breve, né? Que a gente chamou de Zub, né? Aí tem um monte de coisa assim, mas é Zub o nome. Aí falou assim, o novo processo, vamos falar então, vai ser Zub. E aí o Zub, sabe? Começou assim. Aí eu fiz uma paródia de uma música que eu não vou contar aqui, que não é bênção, mas ó, só a melodia. Depois eu posso compartilhar. Eu compartilhei nas redes sociais, eu acho que minha esposa, então se você viu, né? Mas falava assim, o Zub é pra Rio Claro, o Zub é pra Joinville, o Zub é pra Ditiuci, o Zub é Stonkiver. Então, tipo, meio que refrão. E aí eu fiz... Qual que é a música? É de um anjo. É zoada, né? Mas só tipo assim, Não é muito zoada, eu não conhecia a música, mas a melodia dela... Deve ser muito ruim mesmo, deixa eu ver. Não, mas não é bênção, assim, a música fala de princípios completamente nada a ver, né? A música de verdade. Mas a melodia encaixou e aquilo um pouco de conversar com as pessoas que não são cristãs, né? Então, tipo, aquilo é uma música que as pessoas conhecem e eu acabei tendo um pouco... eu queria assim, a gente que é crente, a gente sabe, foi Deus que me deu a revelação disso, gente. Então, é um dom que eu creio que Deus me deu e eu estava no meu chuveiro uma vez lá, pensando no trabalho, e aí eu falei, aí eu fiquei no almoço, um dia assim, meia hora, e escrevi um resto a mais a respeito do processo que a gente tinha. E aí eu coloquei isso num treinamento, eu até me emociono com relação a isso, né? Mas eu coloquei no final, porque aonde alcançou, é sério. Porque assim, a gente sabe que se for no nosso esforço mesmo, a gente não tem a capacidade de fazer muitas coisas, né? Mas quando a gente tem um direcionamento, né, daquilo que Deus deseja para nós, e quando nós confiamos nele, a gente passa a exercer coisas que, de fato, assim, né? Ontem eu estava assistindo o The Chosen lá, né? E era um momento que eu acho que é Simão Pedro, né? Simão que está lá tentando pescar, e aí no episódio fala que ele tinha dívidas, né? E ele não conseguia pescar, e era a última noite dele. E aí ele se revolta com Deus, e aí depois Deus coloca os peixes na rede para ele, basicamente, né? E eu creio que isso foi um agir de Deus na minha vida, onde Deus colocou os peixes. Porque a gente fez um treinamento e as pessoas eram muitas pessoas novas. Então, foi um treinamento do meu time, assim, né? Pessoas, não meu time meu, né? Mas dentro do time que eu trabalho. E esse treinamento as pessoas não acreditaram, né? Então, tipo, quando rolou esse treinamento, as pessoas se moveram e aconteceu, gente, uma coisa assim que, se eu tivesse programado, jamais a gente teria a capacidade de fazer isso. E aí esse treinamento filmaram ainda, então tipo outra pessoa dentro do treinamento filmando porque é tudo online, a gente estava trabalhando, né? E aí filmaram, e aí eu falei, já que filmaram, a minha esposa postou na internet, deu uma repercussão, eu falei, vou aproveitar. Aí eu postei no LinkedIn, cara, isso aí chegou tipo assim, na diretoria, e aí diretor, e aí assim, o projeto foi um sucesso também, assim, né? Foi bom, então foi bem lembrado, né? Mas poderia ser mal lembrado, né? Porque todo mundo ia falar o Zub, que não deu nada certo. Mas eu acho que um pouco de discussões que às vezes faltam, né? No nosso dia a dia, a respeito de fato da dependência de Deus, né? E o que eu fui ministrado a respeito disso, né? É que muitas vezes a gente tem dons que a gente vê que está muito distante daquilo que nós temos em nossas mãos hoje, né? Mas o que o Senhor ele tem entregado nas suas mãos hoje, né? Eu creio que o Senhor ele tem entregado algo.
E Ele pode fazer coisas que são muitas vezes inusitadas utilizando o teu dom. Amém? Então era um testemunho, né? E uma reflexão que eu queria colocar para vocês. Muitas vezes a gente vai estar numa situação que não é gostoso, não é legal, né? Mas o que você pode extrair e ter a oportunidade, né? Porque eu creio que um dia quando as pessoas perguntam, né? Falam assim, eu falo, cara, eu creio que assim, na verdade, se eu falar o que foi mesmo, foi Deus, entendeu? E aí muitas vezes é uma abertura que a gente tem para não ser religioso dentro do nosso trabalho, mas de fato a gente compartilhar daquilo que nós acreditamos, né? Amém? Glória a Deus. Então, o Vitinho, acho que a gente já pode ir embora já, porque é mais ou menos isso que a gente vai falar, né? Eu preparei um vídeo aí, só pra gente começar, que é bem a respeito do que o Vitinho falou, e assim, eu creio que vai chocar a igreja, porque chocou minha vida e chocou a vida das pessoas que assistiram também, tá bom? E aí depois a gente começa. Qualquer coisa a Larissa traduz pra gente. I ask that question because we won't be judged according to what we did in life. Pode voltar um pouquinho só pra gente pegar. Pode apagar agora. Obrigado. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God, and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. Evangelist Anderson, where are the 347,566 souls I called you to? Para um pouquinho, acho que não dá para ver aí no fundo, né? Dá para ver? Vocês conseguem enxergar? Não, aí no fundo? Dá? Dá, então desculpa, vai. Tá bom. I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches, I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's call was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones, I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries.
79,541 souls. Those 3 children impacted. You saw and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. É isso aí, glória a Deus, hein? Estou até emocionado. Começou pesado, né? Então, a gente vai começar falando sobre isso, né? Porque a gente vai falar sobre a reforma protestante. E a gente geralmente foca muito no espiritual da reforma protestante, mas a gente não foca no legado que a reforma protestante deixou para a sociedade, né? Igual, por exemplo, o pessoal está fazendo um vídeo aí do Ministério Infantil, né, para as crianças, legal. Tudo isso aí faz parte da reforma, só que eu vim abordar um outro tema da reforma que é pouco falado e que a igreja deixou, né? Que infelizmente a igreja deixou. E um dos motivos para a sociedade estar tão deturpada do jeito que está, totalmente nos valores, é porque nós esquecemos desse princípio da reforma protestante. Amém? Eu preparei um monte de coisa aqui, mas Deus foi ministrando no meu coração, porque assim, eu falo mais ou menos igual quando eu preparo uma aula, né? Tem começo, meio e fim, mas aqui como que é mais um bate-papo, então, deixa Deus usar, amém? Aí depois, se alguém quiser, eu mando esse material para vocês darem uma leitura em casa, tá bom? Eu acho que tem mais ou menos umas 4 páginas, mas ali tá direitinho falando várias coisas e a fonte, né? Da onde foram tiradas isso que a gente vai estar falando aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre esse vídeo? Né? Balançou, né? Mas o que acontece? Lutero, além do lado espiritual, quando ele estava traduzindo a Bíblia para o alemão, ele foi traduzir a palavra trabalho. E quando ele leu toda a Bíblia, ele entendeu que trabalho não era apenas para você sair de casa e sustentar a sua casa ou satisfazer as suas necessidades. Ele entendeu que trabalho, aquilo que você vai fazer no seu dia a dia é um chamado. Então, no alemão, trabalho é chamado. Então, quando o alemão ele vai procurar um trabalho, ele não vai falar, vou procurar um trampo. Não, peraí, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu dom? Qual que é a minha vocação? Né? E então, ele vai, com certeza, só se o cara for muito ganancioso, ele vai atrás só de dinheiro, mas a própria língua dele, a palavra trabalho já está como vocação, como chamado. Foi o que o Vitinho falou antes. Se ele tivesse tido referência antes daquilo que era a vocação dele, que ele gosta muito de música, talvez ele estaria tocando guitarra o dia inteiro. E isso não é errado falar, tudo bem? Porque talvez seja esse realmente o dom de Deus. Mas como que a gente vai descobrir aquilo que nós nascemos para fazer? Buscando a face de Deus. Buscando, perguntando, Deus, o que eu estou fazendo todo dia? Levanto, sei lá, 6 horas da manhã, pego o busão, pego o trânsito, passo o maior estresse e eu volto para casa. É só para ganhar um salário no final do mês? Né? Onde que nós passamos a maior parte do nosso tempo? Não é com a nossa família, não é com o nosso cônjuge, não é na igreja, é aonde? No trabalho. Nós ficamos mais de 40 horas semanais trabalhando. E muitas vezes, não só as horas que nós ficamos no trabalho, mas as horas de ida para o trabalho e a hora de volta. Então muitas vezes dá 10, 12 horas do nosso dia, né? Então imagina, será que Deus, se você estiver trabalhando e você não estiver exercendo o seu chamado, para Deus não valeu nada. Para Deus não valeu nada. Né? Então o que nós temos que fazer? Buscar diante de Deus. Primeira coisa que nós começamos, que é o tema que a gente vai trazer da reforma protestante, é: o seu trabalho tem que estar de acordo com o seu chamado. Amém? Poxa, mas não está de acordo com o meu chamado. Amém? Você tem tempo para buscar Deus e Deus vai te dar a direção, se é para você continuar, ou se no seu trabalho Deus vai usar talvez as suas múltiplas vocações, porque você talvez tenha múltiplas vocações, não tem uma só. Então, por exemplo, onde você está trabalhando, você pode ser excelente naquilo que você faz, mas você também ser um músico, e através da música você vai impactar numa palestra como você fez.
né? Mas por isso nós temos que estar conectados diante de Deus. Então você está tomando banho lá, tal, do nada vem uma música mundana, mas que você pode usar para impactar Deus. E o negócio foi tão impactante que chegou no CEO da empresa, chegou para a galera no LinkedIn. E aí as pessoas perguntam, pô, de onde que veio essa inspiração? Uma musiquinha tão besta, mas que teve bastante impacto. Aí você pode compartilhar o Evangelho. E talvez almas possam ser ganhas para Jesus. Amém? Então, mais ou menos essa introdução que eu vou começar a falar sobre a reforma protestante, tá? Eu só vou correr um pouquinho aqui, aí depois vocês vão me interrompendo, enfim. Amém? Vamos lá, eu tô tremendo aqui de nervoso porque, mano, cara, como eu sou professor de história, meu negócio era giz e lousa, velho. Não era computador. Aí, Diego, você fez? Não. Ah, isso aí é outro, isso aí nem vou seguir, não. Isso aí era sobre educação. Vou falar também, mas era uma outra parte da reforma que eu vou falar só no final. Tá bom. Tá bom? Mas é isso aí. Amém? Então vamos lá. A chave hermenêutica para a compreensão das escrituras no geral, como que você vai compreender a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada, se você for ler ela de Gênesis a Apocalipse, ela está falando sobre uma coisa só, é o reino de Deus. E vai ficar muito claro no Novo Testamento, quando Jesus ele começa a falar das parábolas de Deus. Sempre Jesus começa falando, o reino de Deus é semelhante a não sei o que, o reino de Deus, babá. E depois ele ensina a oração do Pai Nosso. E uma das orações do Pai Nosso, ele fala o que? Venha a nós o teu reino. O que é o reino de Deus? Quem poderia me falar? Pode levantar a mão para a gente tornar mais participativo aqui. Pergunta, para nós entendermos todas as escrituras sagradas de acordo com a interpretação dos reformadores, começando de Lutero e passando por todos eles. Tudo bem? O que é o reino de Deus? Quem poderia me responder? Aqui vocês também podem responder, fiquem à vontade. Alguém quer falar? Pode levantar a mão, não fiquem tímidos. Tranquilo, assim, o que você Para acha você, mesmo? isso. O que é o reino de Deus para você? Vai. O exercício da vontade de Deus na terra? Legal. Mas alguém quer falar? Quem acha que o reino de Deus é a igreja? Levanta a mão. Levanta, ninguém? Então vai. Organizacional do governo de Deus, como um reino mesmo, porém onde temos a governança suprema. Amém. Alguém mais? Alguém mais? Vocês estão bons? Certinho. Alguém A mais? Larissa quer falar? Larissa? Vai, Pode Larissa. falar, Larissa, se quiser falar. Não, tá estacionando. Mas é isso mesmo que vocês falaram, o reino de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus, ele é estabelecido, você falou a palavra-chave, governo. O reino de Deus é o governo de Deus, sobre todas as áreas da nossa vida e sobre todas as áreas da sociedade. O reino de Deus, ele é o governo de Deus, ele é o governante, ele é o Deus criador, ele criou tudo, ele estabeleceu tudo, na ordem certa. Quem é cientista, gosta de estudar, sei lá, por exemplo, os planetas, o sistema solar, você vai ver que tudo é perfeito, tudo tem uma lógica, até uma simples planta, uma simples folha, ela tem uma lógica, tudo é complexo, nada é superficial, amém? Tudo tem uma lógica, por isso que quando um cara estuda muito ciência, só se ele for muito pilantra para ele não reconhecer que tem um arquiteto do universo, né? Porque tudo tem uma lógica, não pode ter vindo do acaso, né? Tudo. Todos, tanto é que vários cientistas, eu não vou citar o nome de alguns desses aqui, mas vocês podem pesquisar, foram homens de fé. Então não tem nada a ver esse negócio de separação de ciência e fé. Tudo é de Deus, a ciência é de Deus, a história é de Deus, a matemática é de Deus, todo tipo de trabalho, todo tipo de profissão é de Deus, amém? E Ele quer exercer um governo sobre todas essas áreas. Mas aí, o que acontece? O assunto central das escrituras, então, é o reino de Deus. A teologia do reino vai dar sentido sobre as diversas áreas vocacionais que nós temos sobre a nossa vida. O que vai dar sentido para a sua vida é o reino de Deus, sobre a sua vocação, para que você foi chamado para fazer, ou sobre as suas várias vocações. Se eu tivesse escutado essa palestra na idade de muitos aqui, a minha vida seria outra, com certeza. Então, depois que a gente começou a trazer essas coisas, eu agradeço o Marcelinho, o pastor, o Vitinho, a gente tem que começar a falar isso, né? Fora dos cultos, fazer um negócio mais, digamos assim, mais dinâmico, mais descontraído, né? Como a gente está fazendo aqui, né? Para quê? Para que a gente traga essa mensagem para a juventude.
Amém? Então, quem não entrou na faculdade ainda, não vai pela profissão que você vai ganhar dinheiro. Primeiro fala, Deus, qual é a minha vocação? O dinheiro é consequência da sua vocação, né? Eu fiz história, todo mundo fala, poxa, eu falei, pô, história é assim, é da hora, porque eu queria, sempre tive curiosidade para mudar algumas coisas na sociedade. Então eu falei, eu quero compreender a sociedade para depois apontar soluções, talvez, para a sociedade. Por isso que eu fui fazer história. Então eu fui fazer realmente o que eu gosto. Só que com o passar do tempo eu fui me decepcionando, porque realmente depois você casa, você vai ter as dificuldades financeiras, você fala, caramba, brother, por que eu não fui fazer TI? Né? Pô, TI dá maior grana dependendo da área, principalmente essa área de programação. Agora na pandemia então explodiu. Aí depois que eu ia fazer história, tanto é que na minha classe a maioria das pessoas eram mais velhas, 40, 45 anos. E elas falaram, poxa, primeiro eu fiz advocacia, eu fiz tal coisa, senão meu pai ia me deserdar. Porque primeiro eu fiz a minha vida financeira, para agora só eu estar fazendo aquilo que eu gosto. Mas quando você faz aquilo que você gosta, vou dar exemplo, por exemplo, de dois caras. O Cortella, que é um professor de filosofia, ele ama tudo, ele faz tanto aquilo que ele gosta, que ele se tornou excelente naquilo que ele faz. Como ele se tornou excelente naquilo que ele faz, ele começou a ser reconhecido. E ele ganha hoje praticamente igual um jogador de futebol, porque cada palestra dele vai estar falando 1 hora R$40 mil. Mas por que as pessoas pagam para ouvir ele, inclusive nas empresas, inclusive gente de TI? Por que pagam? Porque ele foi bom. Primeiro ele foi para o chamado dele, foi para a vocação dele. Ele sendo bom na vocação, o dinheiro foi uma consequência. A mesma coisa o Karnal, que é professor de história, né? Ele é tão bom na vocação dele, que a palestra dele é R$20 mil. A empresa da Ju chamou ele para fazer palestra lá, né? Que o Karnal, pô, o cara de história, ele também nunca imaginou isso. Ele nunca imaginou isso. Ele falou, você é um professor. Só que ele foi tão bom naquilo que ele fez, que ele foi se formando. Poxa, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, vou fazer um pós-doutorado com um PhD. E ele virou uma autoridade no assunto. E o dinheiro foi uma consequência. Então, se você vai fazer faculdade ainda, não vai pelo dinheiro, vá por aquilo que Deus te chamou a fazer, amém? Que Ele vai te sustentar. Tenha fé, Ele vai te sustentar, amém? E uma das tríades da Reforma Protestante, para a gente compreender o que é o reino de Deus, nós temos que compreender a tríade da Reforma. A primeira tríade é a criação. Deus, Ele criou todas as coisas, por isso que Ele é Senhor de todas as coisas, Ele governa sobre todas as áreas. Então Deus, nada do que foi feito não é do interesse de Deus. Então a sua vida, você fala, poxa Deus, será que eu tocar guitarra o dia inteiro do seu interesse? Se for sua vocação. Será que se eu for barbeiro, ficar lá cortando a barba dos caras o dia inteiro? Se for a vocação de Deus, é do interesse de Deus, né? Se você for um gari e você limpar o chão para a glória de Deus, você está glorificando a Deus através do seu trabalho, nada foge do interesse de Deus. Então para Deus não tem essa de profissão mais importante, profissão menos importante. Tudo faz parte do corpo. Paulo fala isso, né, em Corinto, né? Poxa, vai o olho falar que é mais importante que o ouvido? Se um sair, o outro faz falta. É o que ela falou, então é um reino organizado em todas as áreas. Então todas as áreas da sociedade é do interesse de Deus, amém? Só que nesse intervalo, Deus ele criou todas as coisas perfeitas, todas as coisas perfeitas. Só que aí a segunda tríade da Reforma Protestante foi a queda. Quando o homem ele peca, e aí tem a queda, que é a separação de Deus e o homem, aí tudo que Deus fez que era perfeito começa a ficar zoado, começa a ficar mal, né? Todas as áreas, tudo aquilo que Deus criou com perfeição, planejou, estudou, falou, vou criar cada coisa para um sentido, acabou caindo, declinando, né? Qual foi a consequência da queda? A queda, ela foi desgraça para todas as áreas da sociedade. Deus, quando o homem cai, não cai só o homem, tudo cai. Tudo cai. Por isso que a Bíblia fala, a natureza anseia a manifestação dos filhos de Deus. Porque a natureza está ansiando a nossa manifestação. Por quê? Porque a natureza está parada, está falando, eu não posso fazer nada. Agora, os filhos de Deus podem fazer, porque Deus deu autoridade para o homem governar a terra, nas mais diversas áreas, né? Então, quando o homem cai, tudo cai. Então todas as áreas da sociedade, elas precisam agora na verdade, sofrer um processo de redenção, que aí é o terceiro título da tríade da Reforma da Protestante, que é a redenção. Quando Cristo, ele morre na cruz, ele não morreu apenas para salvar as nossas almas, ele morreu para que o reino dele fosse restaurado em todas as áreas. Ele morreu para isso, ele morreu para que o reino de Deus fosse restaurado. A economia do país está ruim, reino de Deus. A política do país está ruim, reino de Deus, amém? A educação do país está péssima,
reino de Deus. A saúde do país está péssima, reino de Deus. As pessoas estão morando em barracos diante dos rios, de córrego, reino de Deus. Amém? É reino de Deus. Nós precisamos levar o reino de Deus para todas as áreas da sociedade. As artes, quem foi chamado para a arte está totalmente deturpada, né? O que é bom não faz mais sucesso, o que é ruim, como a Anitta, estoura, todo mundo consome, ela está em todas as revistas, todo mundo quer falar com ela. Por quê? Porque é falta do reino de Deus. O reino de Deus, a igreja, ela perdeu na verdade, o impacto de impactar as áreas. Só que os reformadores, eles começaram a falar: poxa, vamos então pregar o evangelho não apenas da salvação. Porque você aceitou Jesus, você está salvo. Por que Jesus não te leva para o céu? Quando você aceitou Jesus, poxa, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Já era para você ter ido para o reino dos céus, como o Marcelinho fala. Mas por que ele deixa você na terra? Porque você faz parte dessa restauração. Você faz parte disso. Ele deu um dom específico para você, e só você vai poder desempenhar aquele dom para manifestar o reino de Deus naquela área da sociedade, ou em diversas áreas, porque talvez você tenha vários dons. Amém? Vocês estão conseguindo entender mais ou menos ou não? Tá bom? Se eu estiver falando muito rápido, pra frente aqui um pouquinho, que tem uma frase legal aí, não sei se você vai lembrar de falar. Pode ser? Vai passando para frente. Dá para passar? Mais. Aí, essa é uma frase que fala bem o que o Jimmy está falando aí. Esse cara foi o fundador de uma universidade lá na Holanda, cristão. Não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame: é meu. Então esse cara falava muito isso. Todas as áreas da sociedade, Jesus está clamando: é minha também. Então, tipo, economia, arte, música, grafite, tudo. Jesus está falando: é meu. É isso mesmo, está o governo de Deus sobre essas áreas, né? E deixa o Vitinho falar o mais um pouco. Você tem que interromper. Tem que me interromper, porque o bagulho está grande. Não, então, tipo assim, aquela matéria, aquele professor chato de, sei lá, de história da minha faculdade, é brincadeira, eu não sei se... Não, lá, tem aula, dependendo de como você dá aula, é chato mesmo. Mas sei lá, né? Às vezes você tem aquela matéria específica, né? Ali é o reino de Deus, suas atividades, suas responsabilidades, na escola, na faculdade, né? É o reino de Deus aquilo? E a redenção, então, ó, para vocês verem, né? Um pouco paralelo, né? Então aquela prova de recuperação ali, né? Às vezes é a oportunidade que Deus tá dando para, né? Ter a redenção, entendeu? Gostaram da piada? Foi boa. Não, era isso que eu ia ter intenção, só para atrapalhar um pouco. Mas uma coisa legal que o Vitinho falou e o Jimmy está falando, que a gente está vendo, quem aqui estuda, está na faculdade? Levanta a mão. Por exemplo, normalmente vocês percebem que os professores têm valores totalmente corrompidos, totalmente diferentes dos seus valores. É muito difícil ser um cristão hoje. Você vai ouvir um monte de coisa e você fala: caramba, não tem nada a ver. Por quê? A gente perdeu esse vínculo. A reforma protestante trouxe isso, as universidades eram formadas de cristãos, os pastores. Pra você ter uma ideia, não sei se você vai falar isso das universidades. Vou. Vai falar? Então você repete. Não, mas pode dar spoiler. Você pode. As principais universidades foram formadas por pastores, que eles falaram: caramba, a gente tem que ensinar esses caras a palavra, tem que ensinar também as outras coisas. E aí o que todo mundo fez? Foi e tomou as universidades. Então o que o Jimmy está tentando trazer é que a gente tem que tomar isso de volta. Isso é um processo, né? Então hoje você está estudando, está sofrendo. Você tem que pensar: caramba, eu quero mudar isso para quando meu filho estudar, ele não sofra. Quando meu filho estudar, ele entenda que na verdade Deus criou todas as ciências. Então muitas vezes se desanima de estudar, mas quando você se aprofunda, por exemplo, nas ciências econômicas, você está se aproximando de Deus, porque Deus criou todas as coisas, Deus criou a economia. Quando você estuda mais enfermagem, você está se aproximando de Deus e não se afastando. Mas é ao contrário, o que os homens fizeram? Tiraram Deus das universidades. E ao contrário, Deus, através dos homens, que criou a universidade. Porque se todo mundo buscasse a Deus, cumprisse o seu chamado, o mundo estaria muito melhor. A gente usar todas as ciências para ajudar o próximo, para fazer a diferença. E hoje a gente vê totalmente ao contrário. Então nós perdemos essa linha, né? Teve a queda, o protestantismo, né? Começando ali de Lutero, eles começam a restaurar as coisas. Já tem a segunda geração, que é esse cara aqui, por exemplo, e muitos outros. Em algum momento o cristianismo sai de cena, né? Tem, acho que é o iluminismo que entra, uma parada, o humanismo, né? E aí eles tiram, você vai falar? Aí você fala melhor, aí eles tiram Deus da jogada, né?
Eles tiram Deus e falam, não, cara, não tem nada a ver com Deus isso aqui. E tem a ver com Deus, tem tudo a ver com Deus. Então a gente tem que se levantar para mudar essa história aí. Então, eu vou tentar falar rápido, tá? Mas assim, é que é muito conteúdo. Mas assim, é o que o Marcelinho falou, realmente é isso. Chegou uma hora que os reformadores, eles começaram a restaurar a sociedade, que eu vou falar um pouco aqui. E as coisas começaram a andar bem, que é já o final, tá? Que eu fiz uma meio que fora da ordem, mas eu vou falar tudo isso aí que você falou. Mas no final a gente consegue fechar. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, isso foi mudando, principalmente no século XIX, que ele falou que é o iluminismo, e no século XX, por causa de um negócio chamado, que eu vou mandar para vocês quem deixar o contato, chamado dualismo grego. Então, por exemplo, se você for fazer teologia, você vai ver que todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Por que ele foi escrito em grego? Porque a época de Jesus, a cultura grega helênica, ela era predominante. Era a cultura greco-romana. Só que os romanos, eles eram muito fortes militarmente, então eles conquistaram os gregos. Só que a cultura grega era tão avançada que os romanos incorporam essa cultura. E essa cultura era como se fosse um dos Estados Unidos de hoje. Então, por exemplo, a música, né, tudo que era tipo cultural da Grécia foi para os outros países, inclusive em Israel. Então, quando os apóstolos eles vão escrever o Novo Testamento, que era o inglês da época, que é o Novo Testamento, o grego era o inglês da época, eles vão escrever o Novo Testamento em grego para que chegue em outras nações. Eles não escreveram em hebraico. O Velho Testamento é em hebraico, mas chegou uma hora que o hebraico ele perde a sua relevância. Ele perde por diversas coisas que a gente vai ver no Velho Testamento, que o povo só dava mancada, né? Deus abençoava os caras prosperavam, depois dava as costas para Deus e adoravam outros deuses, porque era para Israel fazer o que a igreja faz hoje. Israel tinha essa chave hermenêutica para que as outras nações olhassem e falavam, poxa, por que esse povo é próspero? Por que esse povo é abençoado? Porque tudo que eles fazem é bem sucedido. Porque eles têm um Deus, e esse Deus é Senhor de tudo, Ele governa sobre todas as áreas, Ele deixou um estatuto, a Bíblia tem resposta para tudo. A economia, você vai ver lá que Deus, você fala, poxa, eu não quero desigualdade social, está na Bíblia, está em Levítico, para que não tenha mais pobreza na terra. A gente está vivendo o tempo do jubileu, fala sobre isso, né, de perdão de dívidas, de várias coisas. Então o que acontece? Esse dualismo, então eles começam a escrever em grego, só que qual que era a proposta dos apóstolos? Era para espalhar o evangelho. Só que o grego era tão forte, que eles acabam incorporando coisas da cultura grega dentro do evangelho, que a gente vai chamar de dualismo grego. O que é o dualismo grego? Os gregos viam o que era do sagrado, espiritual, apenas como sagrado. Então, por exemplo, eu sou cristão, então a música é do diabo, a televisão é do diabo, né? As profissões que eu faço secular não é de Deus, é do diabo. Tem nada a ver com a minha vocação de Deus. O que é de Deus eu estou aqui, no Flame, eu estou aqui tocando, louvando, adorando a Deus, está na zeladoria. Não, eu quero ser um pregador, né? Isso é de Deus, realmente é de Deus. Mas a sua profissão ela é tanto de Deus como um pregador. Se você estiver exercendo o seu chamado, a profissão de um pastor, ela não é menos importante do que uma profissão de um gari, se ele foi chamado para ser um gari. Não é menos importante do que um professor, se ele foi chamado para ser professor. Não é menos importante do que um jogador de futebol, se ele foi chamado nos esportes. Não é menos importante do que um grafiteiro. Não é menos importante do que um contador. Não é menos importante que um barbeiro, ou do que um emo como o Ricardinho. Não é, né? Ele canta, Deus chamou ele para cantar assim, amém, glória a Deus. Ele vai alcançar muitas vidas. Tô brincando. Mas o que acontece? O pessoal que é mais novo nem sabe o que é emo, é o que a gente tá velho, né, velho? Emo era mal zoado, só que fizeram um bagulho pior que o emo ainda. Já ficou muito distante, Já ficou muito distante esse exemplo, né? A Amanda conhece, mas eu acho que só a Amanda, né? O pessoal que a Amanda era emo, se você não sabe. Da hora. Sério mesmo? Sério. Sério é emo? E eu conheci nessa época. Você fazia a vigília do choro lá no MASP também? Que o pessoal se reunia para chorar a noite inteira? O Ricardinho ficava lá, Fresno, era só Fresno. Mas aí o que acontece? Mas é isso, esse dualismo grego, então eles separaram. Aí o evangelho incorporou esse dualismo, que é, as outras áreas é secular e é profano, e isso aqui é sagrado. Só que o hebreu, ele não via a vida assim, ele via a Bíblia como um todo, a vida como um todo. Ele incorporava todas as áreas da vida. Então, o mundo é de Deus, todas as áreas da sociedade são de Deus. O hebreu, ele via tudo como junto, não como separado. Então, tudo é para a glória de Deus, de acordo com o meu chamado. É claro, então o próprio evangelho acabou deixando esse dualismo grego entrar.
E aí no século XIX, quando vai vir esses movimentos de iluminismo, aí eles vão chamar um negócio chamado gnosticismo evangélico. Aí que a igreja vai parar de ser atuante, a igreja praticamente vai morrer para a missão dela de implantar o reino de Deus em todas as áreas. Né? Os cristãos foram fundadores das universidades, dos melhores hospitais, e aí o que vai acontecer? Eles vão falar, não, peraí, isso aqui, o sagrado, nós vamos cuidar, que é do culto, que é dos casamentos, né? Que é dessas coisas. Agora o restante não tem nada a ver com a gente, é secular. Foi nesse momento que a igreja perdeu a relevância dela na sociedade, né? No século XIX. Quer perguntar? Isso, a partir do século XIX e entrando para o XX, nós estamos no século XXI. A igreja, nesses mais uns 120, 130 anos, deixou de atuar. Olha a bagunça que o mundo virou, principalmente o mundo ocidental. Porque a igreja começou a falar, não, isso aí não importa, economia, não, peraí, uma coisa na igreja, uma coisa é na economia. Se vocês puderem passar para mim rapidinho agora o slide, não é desse, é o anterior a esse daí. Ô Jimmy, quais faculdades foram feitas por pastores? Então, você saiba assim, de cabeça. Eu vou até colocar aqui algumas. Vai ter, tá bom. Essa, pode voltar mais um, por favor. Volta mais um só para ver. Isso. Então, o dualismo grego, que é o gnosticismo evangélico, ele separa isso aqui, ó. Deus, a esfera do sagrado. Então, do outro lado é secular. Eles fizeram essa separação. Não foi uma separação da reforma protestante. A reforma protestante juntou tudo, assim como o pensamento hebreu. Tudo é de Deus, os protestantes. Por isso que eles fundaram e influenciaram toda a sociedade, né? Aí pode passar o segundo, por favor. Aí o gnosticismo evangélico, ele vai enxergar assim a sociedade: Deus espiritual. Então Deus só tem a ver com a moral, com o sagrado, com a fé, com a graça, com a ética, com as missões, com a teologia, com o evangelismo, com o discipulado, com os devocionais. Essas são as disciplinas espirituais, guerra espiritual. E o natural, o físico, o secular, o trabalho, a razão, os negócios, a política, a ciência, a economia, a mídia, as artes, ministérios que são chamados de físicos por eles, a justiça social e os dias da semana, é da esfera natural. A igreja não tem nada a ver com isso, né? Foi aí que a igreja perdeu sua influência. Amém? Estão conseguindo entender? Vou correr. Pode ir para o próximo, por favor. Então, o que nós temos que resgatar? Uma coisa chamada coram Deo. É uma palavra no latim que significa diante de Deus. Deus, ele quer você de diante dele o tempo todo. Não é só na igreja, né? A gente acha que mostra-me a tua glória, pá. E quando você sai da igreja, você não vai ficar cantando. Lógico, tem ambiente que não vai ser permitido você ficar cantando. Mas você tem que estar diante de Deus através do seu trabalho, através da sua vocação. Os protestantes, os reformadores, entenderam que o trabalho deles era uma extensão da igreja lá fora. Então, eles trabalhavam para adorar a Deus. Por isso que eles faziam o melhor. Opa, vou trabalhar, então vou ser o primeiro a chegar no meu trabalho, né? Eu não vou ficar fazendo fofoca do meu chefe. Se o meu chefe pedir para mentir, opa, meu senhor é Deus, ele é governador dessa empresa. Se o meu chefe quiser me mandar embora, amém. Mas quem governa é Deus, é fé, né? Igual a Dani falava lá na cela. Às vezes a pessoa falava assim: ô Dani, fala que eu não tô. Aí ela falou: pô, chefe dela, imagina, fala que eu não tô. Ela falava: sou cristã, não posso mentir, eu não vou mentir, sei que você não tá. Ela peitou o chefe dela. Aí o cara falou assim: ela falou, agora já era, acho que você mandado embora. Aí do nada o cara falou: tá bom. Falou que ele tava, tal, atendeu, ficou injuriado com ela. E no próximo dia: ô Dani, você não mente, né? Ô fulana, vem cá, ó, fala que eu não tô. Ou seja, ela se posicionou como uma mulher de Deus no trabalho dela. Ou seja, ela está diante de Deus o tempo todo, é no trabalho, é no trânsito, é em todos os lugares. Então os reformadores, eles falaram: se você tem o seu chamado, a sua vocação, você tem que estar diante de Deus nisso, que é o coram Deo. Aí a vida devocional é o serviço comunitário. Aí já fica tudo junto: fé, ciência, ética, trabalho, missões, artes, raciocínio, teologia, política, evangelismo, natureza, direito, administração, o pão, tudo é de Deus. Só uma observação antes do raciocínio. Tem uma vez eu estava com um problema no trabalho, eu não sabia como resolver. Era tipo assim, acontecia uma inconsistência lá no processo e ninguém sabia o que era. Aí eu orei, cara. Vocês acreditam que eu resolvi? Tipo assim, não resolvi, né? Mas eu consegui ver o problema. E eu creio que muito foi um testemunho disso. Então, tipo assim,
muitas das vezes a gente sofre, tá sofrendo lá, e ó, só pra vocês entenderem como que era. Então eu orei porque era difícil. Então acontecia quando era uma alteração num documento específico, e esse documento específico era o primeiro que estava sendo lido do processo, sabe? Então, tipo, você vê a especificação que era muito específica. Então, para achar era muito difícil. Mas às vezes acontecia e gerava um problema. Eu lembro que eu orei, eu ficava na salinha que era do projeto, eu falei, Deus, e aí eu conseguia achar esse problema, mas tipo, cara, não está na minha capacidade, né? E muitas vezes a gente separa essa questão do raciocínio, né, da sabedoria, com aquilo que Deus que é aquilo que a gente tem de relacionamento com Deus, do espiritual, né? Então, só um exemplo que eu queria colocar também para, eu acho que trazer um pouco mais desse exemplo, né? Eu acho que no dia a dia a gente tem diversas coisas, né? E aí o que acontece? A maior parte dos cristãos, eles foram chamados para ficar tempo integral na igreja? A maior parte das profissões que nós temos no dia a dia? Não. Então o que acontece? Então, por isso que Deus é Senhor de todas as áreas. Então só aqueles que foram chamados para pregar tempo integral vão fazer as coisas que são do sagrado e o resto é profano? Lógico que não. Tudo é sagrado para Deus. Tudo é sagrado para Deus. E é claro, se você foi chamado para fazer aquilo que você está fazendo, aí você vai ter o dom e a autoridade para implantar o reino de Deus ali. Amém? Tem outro. O que Lutero falou pro sapateiro? Perguntou para ele. Fala aí. Eu ia falar isso aqui. Quer dizer, eu ia falar, eu nem ia falar isso aí. Beleza. Olha o Lutero, olha o pensamento do Lutero, que louco. O cara, mais de 500 anos atrás, o cara tinha um maior pensamento muito mais avançado do que nós, muitos de nós hoje, inclusive eu, né? A gente interpreta mal as escrituras, né? O sapateiro chegou lá para Lutero todo feliz, né, mano? Pô, o que eu posso fazer para fazer a vontade de Deus? Ele já estava esperando, vai para a zeladoria, entra para o ministério de louvor, né? Ele achou que Lutero já ia colocar ele lá na igreja, tipo, algum cargo eclesiástico, ele fala, mano, agora sim eu estou fazendo a vontade de Deus. Lutero, cheio dos dons espiritual, porque Lutero orava muito, às vezes 8 horas por dia, né? Então ele tinha esse discernimento espiritual. Ele falou pro cara, você é sapateiro? Vai lá, faz o melhor sapato e cobra um preço justo, você vai estar fazendo a vontade de Deus. Parece que é simples isso, né? Parece que é obrigação. Parece que é obrigação, né? Vai lá, cobra o melhor sapato e cobra um preço justo. Mas no Brasil, a gente paga justo nos preços das coisas que a gente cobra? Quer dizer, do serviço que você adquire ou daquilo que você compra? Não, né? Parece que é algo simples. Mas agora imagine cada um na sua profissão fazendo o melhor e cobrando um preço justo. A sociedade não seria outra? Todo mundo não seria beneficiado? Não teria menos injustiças sociais? Parece que é um negócio muito simples, mas não, ele falou algo extremamente profundo. Só que ele não falou só com o sapateiro, ele falou com o padeiro, ele falou com o marceneiro, ele falou com o político, ele falou com todos. Então, se cada um entender isso e fazer o seu melhor no seu dia a dia, implantando o reino de Deus, o reino de Deus vem sobre a terra e a sociedade muda, né? Eu fiquei impressionado quando fui para os Estados Unidos, porque aí o Ricardinho ficava falando, pô, você pirou, toda hora eu ficava, mano, eu tomei um choque cultural quando eu voltei para o Brasil. Eu fiquei no Brasil o tempo inteiro, estou falando das casas, das estradas, dos bagulhos. Eu cheguei no Brasil, você toma um choque, você fala, mano, como é feio as coisas aqui, eu não tinha percebido que é tão feio, né? Por que os Estados Unidos é tão bonito? Parecia que era o reino de Deus na terra mesmo, né? Eu vou no mercado, tudo grande, parecia a proporção bíblica, né? Tudo exagerado. Os caras, não existe carro 1.0, você fala para o americano carro 1.0, a gente dá um tapa na cara, ele fala, você tá me tirando? Né? E a gente aqui, mano, com uma terra tão rica, e a gente só anda com as piores coisas, né? Mas por quê? Porque os Estados Unidos é o maior país protestante, eles foram fundados com base nesse tipo de pensamento, e a sociedade evoluiu, não só os Estados Unidos, Canadá, os países do norte da Europa, né? Todos esses países têm mentalidade protestante, amém? Não é, a gente vê lá pelos professores marxistas, eu sou professor de história, os livros também são distorcidos, né? Algumas partes lá, os Estados Unidos é o maior país do mundo por causa das guerras, por causa da opressão, aí começa a queimar a bandeira americana, não tem nada a ver isso. Se os Estados Unidos não fosse um país, digamos, que se intrometesse em guerra dos outros, ele também seria um país como o Canadá. O Canadá é o quê? O Canadá é riquíssimo. A Austrália se mete em guerra? É riquíssima. Nova Zelândia, tudo país com origem protestante. Suécia, Dinamarca, Holanda, né? Eu vou pegar principalmente os países nórdicos, não tiveram escravos, não participaram do tráfico negreiro, não colonizaram outros países, não foi país imperialista, mas são países desenvolvidos. Os Estados Unidos seria um país desenvolvido, não precisaria ser a maior nação do mundo, mas seria um país desenvolvido. Por quê? Porque eles entenderam que o reino de Deus é para todas as áreas, inclusive nos bairros. Não tem bagunça. Lá todo mundo, vou pintar minha casa de qualquer jeito. Não.
Você não vai pintar de qualquer jeito, você vai seguir um padrão. Se fizer de qualquer jeito, vem um trator, quebra tudo e já era. Pra quê? Pra deixar a sociedade organizada. Imagina o Reinaldinho lá. Meu Deus, vocês no seu primeiro dia, eu vou fazer laje aqui. Acabou, mano, nos Estados Unidos. Né? Não ia dar. Então, assim, eles refletiram o reino de Deus em todas as áreas. Aí, quando eu olhava, eu falava: caramba, o que é casa de pobre e casa de rico aqui? Aí, meu irmão falou: ó, quando você vê uma casa, porque o padrão é o mesmo, quando você vê uma casa que tem 2 números na casa, porque uma família mora em cima e uma família mora embaixo. Aí você consegue identificar que é um bairro mais pobre. Mas por isso que eu consegui identificar, porque senão, mano, não tinha um buraco numa rua. E olha que eu rodei, hein? A gente foi numa quebrada lá que deu até tiro, porque tem também a maloca lá, né? Mas não é protestante, né? Não tem princípio protestante, é latino, é de outro lugar. Não tô querendo ser preconceito, não, é verdadeiro mesmo. O bagulho não era bairro protestante, tinha colombiano pra caramba traficando lá. Mas aí o que acontece? Mandaram um tiro, eu falei: caramba, eu tô no Capão ou tô nos Estados Unidos, né? Quando a gente tomando café lá no Capão, lá começou a sair tiroteio, mano, mó doideira. Eu falei: caramba, onde que eu tô? Mas resumindo, nem nesses bairros tinha um buraco na rua. Aí eu comecei a falar: mano, como que não tem um buraco? Não tem lombada e todo mundo obedece. Aí eu fui ver, meu irmão falou: porque é o seguinte, você paga imposto. Se o seu carro tiver uma rua esburacada, cair nesse buraco, você vai processar o Estado, porque é a obrigação do Estado deixar o asfalto intacto. E a gente paga pra caramba, brother. E a gente, o Marcelinho sai lá da saúde, não sei papapá da saúde não, lá da Vila, não é Vila das Belezas mais não, Chácara Clabim. Cara, quem veio pra cá de carro, é possível não ter achado um buraco. Ou seja, reino de Deus zero nas áreas da sociedade brasileira. Eu acho zero. que não precisa nem ir muito longe, mas não sei se quem mora aqui em Itapecerica, vira e mexe aqui. Quantas vezes você já viu sinalização, por exemplo, que faz de um jeito, aí logo em seguida vira outro formato, né? Igual aqui mesmo subindo pro batalhão ali, né? Era uma rua de um lado, aí virou uma rua do outro lado e a sinalização foi trocada muito recente. Ali também no final lá, né? Não sei o que acontece. Fizeram também ali perto do hospital, descendo, né? Por trás ali, que sai lá para quem vai pro Valo Velho. A rua foi feita ali, ficou mó tempo esburacado lá, fizeram, e aí tipo, quando você olha a avenida, aqui aí já, né? E não tem nem um ano que fizeram. E aí você vai falar: será que não sabem fazer? Eu acho que hoje tem, né? Hoje a possibilidade de conhecimento para fazer pelo menos uma avenida decente, né? Mas aí eu acho que existe um pouco do conceito, né? Daquela citação, empresas e um monte de coisa, né? Que eu acho que é um pouco distante disso que você comentou. Não, é isso mesmo. E aí, esse rapaz aí pode passar o próximo slide, esse rapaz. Esse cara aí, ó. Quem foi esse cara, né? Esse cara bonito aí da foto. O nome dele é Abraham Kuyper, né? Ele foi um grande reformador social. Ele teve o cargo de primeiro-ministro, ou seja, ele foi como se fosse um presidente, né? Um parlamentarismo, o primeiro-ministro é como se fosse um presidente da república. Ele foi político, reformador, jornalista e pastor. Olha o tanto de vocação que o cara tinha, né? E ele chega nessa conclusão: não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo não é Senhor de tudo e não clame. É por isso que a Holanda é maravilhosa. É por isso que, tirando as drogas, aí são outros problemas, tudo bem? Que são os problemas que eles estão enfrentando lá, porque deixaram esse tipo de pensamento, eles viraram as costas para isso. A Europa hoje, ela abandonou isso que a gente está falando. Ela enriqueceu por causa disso, ela prosperou por causa disso, ela faz luz para outras nações. E o Evangelho chegou aqui por causa de europeus, igual a Assembleia de Deus foi fundada por 2 suecos, né? Então eles chegaram aqui, fizeram um monte de coisa, só que depois eles acabam perdendo isso. E depois a gente pode falar sobre isso. Ô Dini, e por que lá ainda é próspero e aqui é tão pobre, com tanto cristão? Você está invertido, por que não mudou ainda? É verdade, né? É o que você acabou de falar. Por que verdade mesmo? Não. Responde aí, não, é verdade, por que é invertido aqui, né? Lá os caras já são ateus, só que os reformadores, eles buscaram tanto a face de Deus, eles pregaram tanto o Evangelho para todas as áreas da sociedade. Você lembra que aquela passagem da Bíblia que fala que por causa de uma geração as outras 1000 seriam abençoadas? Então eles colhem os frutos do passado, eles não estão sendo salvos, estão tudo indo para o inferno. Mas na terra, o reino de Deus veio para a terra nas áreas da sociedade. E funciona desse jeito, porque o legado desses caras foram tão fortes, tão impactantes, que saiu das 4 paredes da igreja, que passou por todas as áreas da sociedade, que eles ainda colhem os frutos desse protestantismo, mesmo hoje eles sendo ateus, por exemplo, né? Então eles colhem os frutos. Agora no Brasil é o contrário. O Brasil é 90% cristão, só que é 90% zoado.
Tem área legal? Tem. Mas depois eu vou mostrar os rankings aqui, é pra gente ficar envergonhado como igreja, como cristão. Quem que é a igreja? Essas 4 paredes? Não, eu e você. Nós somos a igreja. Amém? Onde nós somos, o reino está aqui. Você chegou no seu trabalho, o reino de Deus está aqui. Você chegou na escola, o reino de Deus está aqui. Amém? Qualquer lugar que você chegou, o reino de Deus está ali. Só que, mano, por que a sociedade é tão zoada? Aí a gente tem esse princípio. Por quê? Porque a gente também fez essa separação. Os caras que foram estudar teologia, estudaram essa teologia já não reformada, estudaram essa teologia de gnosticismo evangélico. E aí eles não pegam o evangelho do reino, eles só querem o evangelho da salvação. Ah não, política é do capeta. Quantas vezes eu já ouvi falar, pô mano, ô Jimmy, para com esse bagulho de política é zoada, velho. Só tem gente, mas por que se tornou zoada? Porque não tem vácuo. Onde os filhos de Deus não ocupam, os filhos das trevas ocupam. E aí fica zoado. Porque as universidades hoje, a maioria dos professores, principalmente nas áreas de humanas, história, sociologia, psicologia, você vai fazer assistência social, igual o pessoal está aqui, assistência social na igreja, ou vou fazer, como é o nome daquele curso lá? Políticas públicas. Pode ser políticas públicas, mas tem um negócio social lá. Assistência social. Assistência social. Poxa, eu vou fazer assistência social. Aí o professor fica lá todo dia, o cristianismo é isso aqui, o cristianismo é assassino, o cristianismo é isso. E o cara não tem base teológica reformada, já quer quebrar o professor dele na hora. Fala, professor, você está aqui só porque pessoas de fé fundaram essa universidade. E a gente vai ver o tanto de coisa que o cristão fez na sociedade. E aí o cara fala, pode crer, mano, a igreja é zoada. Pô, vou ser marxista, cara. Vou sair aí com um movimento sem terra e vou revolucionar. E a igreja é opressora ainda, hein? A igreja é opressora. Tudo é opressor para os caras. O homem é opressor, a igreja é opressora. Tudo é opressor, menos eles, né? Tudo é opressor. Não, vou diminuir não. É igual o Nicolas lá no Recrio, vou arregaçar, cara. A gente tem que falar isso. Tudo é opressor, cara, para os caras. Mas por que se tornou opressor? Porque a gente deixou de ocupar aquilo. Porque não, olha, mano, esse bagulho não é de Deus não. Política não é de Deus. Assistência social não é de Deus não, velho. Vamos lá dar cesta básica só. Mas não vamos ir lá na prefeitura e pedir para asfaltar essa rua, ou pedir para ter um hospital aqui melhor, porque não tem nada a ver. Isso é secular. A pessoa está passando fome aqui, mas ela vai para o céu, mano. Né? Jesus não era pobre, Jesus não era carpinteiro, não tem nada a ver, confunde tudo, não entendeu o que é o reino, não entendeu, né? Não entendeu, ninguém está falando que é prosperidade para você dar e receber, não é nada disso, mas o reino de Deus ele é completo. Você acha que Deus se agrada de você chegar no hospital e não ter um medicamento para você dar para o seu filho se você não tem condição de pagar um convênio? Você acha que Deus se agrada o país arrecadando tanto, você toda hora ficar arrebentando o seu carro e você ficar fazendo manutenção toda hora? Você acha que Deus se agrada de você pagar tudo caro no Brasil? Tudo caro, tudo caro. Agora está tendo pandemia, a gente sabe porque as coisas aumentaram, foi no mundo inteiro, a inflação está no mundo inteiro. Meu irmão está lá nos Estados Unidos, o bicho está pegando também. Minha mãe está falando, Jimmy, está igual o Brasil, aumentando todo dia os preços, né? Mas por quê? Isso é mundial. Mas por que no Brasil as coisas são caras? Simplesmente porque não teve uma reforma tributária. Só isso, uma reforma que um cara desse, político, fez na Holanda. Um pastor, velho. Foi para a política e falou, peraí, não vou ficar só no púlpito não, meu chamado também é na política, eu vou para a política para fazer leis que são de acordo com os valores de Deus, são mais justas para a sociedade, sem revolução, sem arma, sem ficar atacando pau em ninguém, simplesmente pegar o modelo bíblico e aplicar, amém? Eu acho que um ponto importante é que não tenham pessoas cristãs em altos cargos ou na política, o problema é que falta o posicionamento cristão, né? Eu percebo isso muito no ambiente de trabalho. Eu até comentei com o Jimmy, estou 5 meses numa empresa nova e descobri que uma pessoa do meu time é cristã, que fez teologia. Eu falei, nossa, que bênção, glória a Deus, uma pessoa cristã no time, né? E de repente a pessoa dá mau testemunho, não se posiciona, não entrega o trabalho. Quando você precisa ficar um pouquinho fora do horário X, que as pessoas se virem, que eu não vou ajudar, só pensa no próprio umbigo. Aí se tem alguma demanda, sei lá, alguém está passando mal no domingo, precisa socorrer, não, eu tenho minhas questões religiosas, eu tenho meu culto. Mas também cuidar de uma vida também é seu papel, né? Então eu acho que tem pessoas representando sim, só que não se posicionam. Eu acho que esse é um ponto importante também, porque não é possível que os indicadores do IBGE estejam errados aí da quantidade de pessoas que são cristãs no Brasil e nada muda, né? Eu acho que falta posicionamento, foi aquilo que o Jimmy falou, né? Então eu não vou mentir, eu não vou fazer isso, eu não vou participar de suborno, eu não vou aceitar essa situação, porque aí as pessoas vão ter que começar a se movimentar e se mexer e perceber que a gente é cristão, que as coisas não funcionam assim. Né? A gente está falando com uma geração extremamente jovem aqui, né? Que depois mais para frente a gente vai falar.
essa geração jovem agora, que é a geração Y que a gente fala, é uma geração que questiona. Eu não aceito só você vai fazer isso. Por que eu devo fazer isso? Qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito da empresa? Aonde eu vou chegar com essa atividade? Se você acha alguma coisa estranha, né, Vitinho? Vamos supor, você dá um burla lá no sistema, você vai questionar. Você vai falar assim, por que eu estou fazendo isso se a regra, a política da empresa não diz para fazer isso? Não vai? Exato. E se eu conheço um pouco do processo, né? Então, tipo, se vai fazer um negócio para a esquerda ao invés de fazer para a direita, eu acho que pelo menos deveria para a direita, né? Eu vou questionar. E eu acho que a galera mais nova que eu ainda, né? Porque eu sou mais velho, né? Quantos anos você tem, Vitinho? Eu tenho... Quantos anos eu tenho? Vou fazer... Eu tenho 29, amor. Ó, ainda é jovem, ainda é jovem. 30 em dezembro. Então, quem tem menos de 30 aqui? Levanta a mão. Menos de Menos de 30. 30. Menos de 30. Levanta aí, levanta aí. Nossa, bastante. Menos de 20. Caramba, Glória a Deus, menos de 20. Tem aqui, ó. Falam que vocês, né? É isso que a Ju falou, escolhe, por exemplo, mais por propósito, né? Eu não quero só trabalhar por trabalhar. A nossa geração já era o que o Jimmy falou, a gente queria só se formar e ganhar algum dinheiro, né? É assim mesmo? Você que tem menos de 20, já está estudando em faculdade alguma coisa? E você pensa em fazer alguma coisa? Você pensa em empreender, por exemplo? Fala mais alto pra gente ouvir, pode gritar. Meu Deus, aí! Glória a Deus, hein, mano? Isso aí, glória a Deus. Deus. Estamos precisando. Glória a Deus. Amém. E o que ele falou, só um ponto importante. Quando os alunos vêm falar para mim que queriam fazer história, eu ficava preocupado, tá? Por quê? Porque hoje, se você entrar num ambiente de história, você tem que estar espiritualmente muito maduro para você não abandonar a sua fé, né? Eu fui muito questionado nesse ambiente, né? Quando eu estava fazendo faculdade, e você às vezes acaba canalizando isso para coisas erradas. Então é por isso que a igreja tem esse papel importante de amadurecer a fé dos adolescentes, para quando eles entrarem na universidade, eles querendo estar no propósito deles, esse propósito não for desviado. Por quê? Depois a gente vai falar, porque as universidades foram tomadas para que isso que a reforma protestante deixou como legado, esquecer, falar, a religião sempre foi opressora. Os protestantes, eles só pegam a parte má, e que realmente houve partes más do protestantismo. Lógico que houve partes más, não houve só coisas ruins, mas aí houve distorções mesmo da Bíblia, que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem nada a ver com a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia já foi usada para justificar o apartheid na África do Sul. Já foi usada para justificar a escravidão. Só que depois você vai ver que aquilo ali eram trechos da Bíblia que o cara estava usando para ganho próprio, ganho pessoal. Só que também depois tiveram cristãos que entenderam isso e foram abolicionistas. E eles lutaram contra a escravidão. E inclusive, que eu vou falar aqui no final, foi para o Congresso inglês, conseguiu fazer a lei para acabar com a escravidão, e isso refletiu no Brasil para acabar com a escravidão, tá? Então teve equívocos, mas isso não foi a Bíblia que prega, foi cristãos que tiveram esse desvio de conduta, usando a Bíblia como benefício próprio. Vocês já assistiram aquele filme de Eli? Aquele livro de Eli, né? Você vê que o cara queria, por que ele queria a Bíblia? Porque ele falou, mano, se eu tiver as palavras que esse livro tem, eu vou conseguir dominar a sociedade. Só que ele queria dominar a sociedade pro lado bom, então ele tinha que proteger aquele livro de pessoas ruins e ficar só na mão de pessoas boas. Então, chegou uma hora que os caras começam a pegar o livro dele, ele estudava tanto a Bíblia, meditava dia e noite, que o cara fala, e aí, acabaram com a Bíblia. Aí ele começa a narrar a Bíblia para mim escrever de novo, né? É um livro muito impactante, que tem a ver. Então você pode usar a Bíblia tanto para coisas boas como para coisas más, porque se você pega um versículo fora de contexto, você consegue justificar a escravidão, você consegue justificar o apartheid, você consegue justificar as piores barbaridades. Mas se você pega a Bíblia num conceito inteiro, integral, que é do reino de Deus, você muda e transforma todas as áreas da sociedade. E você não vai precisar de sair na rua mostrando o peito,